No instante em que o corpo dá seu último suspiro, algo silencioso e profundo acontece. Não é dor, não é medo, não é escuridão. É um chamado. A tradição espiritual associada a São Leopoldo Mandic descreve que esse é o primeiro sinal que a alma recebe ao partir, uma expansão súbita e lúcida da própria consciência. Nada ao redor parece igual, como se o tempo deixasse de obedecer às mesmas regras e a percepção se ampliasse para além dos limites conhecidos. Muitos relatos espirituais falam dessa separação serena, desse despertar inesperado, onde a alma percebe que continua existindo, mesmo quando o corpo já não pode acompanhá-la. É o início de uma jornada maior, a revelação de que a vida não termina no ponto em que os olhos se fecham. Se você acredita que a alma continua seu caminho depois da partida, escreva nos comentários: "Minha alma segue em luz". Entre os estudiosos da vida espiritual, poucas figuras carregam a credibilidade e a sensibilidade de São Leopoldo Mandic. Conhecido por sua dedicação às almas em sofrimento e por sua profunda compreensão do mistério da morte, ele deixou registros e reflexões que continuam a orientar aqueles que buscam entender o que realmente acontece no momento da partida. Seus relatos convergem com observações feitas por pesquisadores modernos de experiências de quase morte, que descrevem um ponto crucial da transição. A alma recebe um primeiro sinal que não pode ser confundido com nada terreno. Trata-se de uma clareza que ultrapassa o pensamento comum, uma percepção que inaugura a travessia. Essa combinação entre tradição espiritual, vivências pessoais e investigações contemporâneas cria um terreno firme para abordarmos o tema com seriedade e profundidade. Não estamos diante de fantasias, mas de padrões observados repetidamente ao longo do tempo, em diferentes contextos e culturas. São Leopoldo nos lembra que compreender esse primeiro sinal não é apenas curiosidade. É uma forma de preparar o espírito, de viver conscientemente, de reconhecer que a morte não rompe a trajetória da alma, apenas a desloca. A compreensão do primeiro sinal que a alma recebe ao partir começa exatamente no momento em que a consciência deixa de depender do corpo físico. É um instante que, embora possa parecer abrupto do ponto de vista terreno, é descrito espiritualmente como surpreendentemente natural. O desligamento não se apresenta como uma ruptura violenta, mas como um afastamento suave, quase semelhante a despertar de um sono profundo em um ambiente desconhecido, porém familiar. A alma percebe que algo essencial mudou, mesmo antes de compreender plenamente o que está acontecendo. Essa percepção inicial é marcada por uma lucidez extraordinária, uma clareza que não pertence ao mundo material e que se manifesta de forma imediata. São Leopoldo Mandic descreve esse momento como a revelação de uma consciência autêntica que não está mais limitada pelos condicionamentos do corpo. A alma reconhece que continua a existir, ainda que já não haja respiração ou pulsação que a acompanhe. Essa constatação não gera medo, mas um estranhamento profundo, como se todas as sensações conhecidas tivessem sido substituídas por uma percepção ampla e contínua. O silêncio que envolve esse instante não é vazio, e sim repleto de uma presença que a alma ainda não sabe nomear, mas que a acolhe com uma sutileza impressionante. Nesse primeiro sinal, a alma experimenta uma percepção livre de dor, de cansaço, de peso. A ausência dessas limitações dá espaço a uma consciência fluida, desperta, capaz de observar tudo com nitidez. Muitas tradições espirituais relatam que a alma vê seu próprio corpo de maneira desapaixonada, sem apego, compreendendo que aquela forma física já cumpriu seu papel. Essa percepção não é traumática, pois a própria alma entende que o corpo pertence ao mundo que ela está deixando. O que se mantém é a essência, o que sempre foi indestrutível. Esse despertar inicial revela um tipo de sensibilidade que jamais poderia ser experimentada em vida. Os pensamentos deixam de ser fragmentados e a consciência se expande como se passasse a ocupar um espaço maior do que qualquer um poderia imaginar. Não há mais necessidade de esforço para perceber, refletir ou compreender. Tudo simplesmente se mostra de maneira direta. São Leopoldo destaca que esse é o ponto em que a alma começa a entender que está passando por uma transição real,
mesmo que ainda não saiba para onde está sendo conduzida. O primeiro sinal não é apenas uma sensação, mas um reconhecimento da própria continuidade. A percepção inicial também envolve uma espécie de leveza emocional. Os sentimentos que antes eram intensos tornam-se mais suaves, como se a alma observasse suas próprias emoções através de um filtro que revela o que realmente importa. Nada é urgente, nada é caótico, nada exige reação imediata. O tempo perde sua força habitual e a consciência abandona qualquer pressa. Esse estado permite que a alma aceite o que está acontecendo de forma muito mais natural do que os vivos costumam imaginar. Esse é o início da jornada, o primeiro chamado. Um momento silencioso, lúcido e revelador, em que a alma compreende pela primeira vez que continua sendo quem é, mesmo após deixar o corpo para trás. Após a percepção inicial da continuidade da consciência, surge aquilo que muitos relatos espirituais apontam como o primeiro sinal tangível de orientação, a manifestação de uma luz que não pertence ao mundo físico. Essa luz não é comparável ao brilho do sol, nem à claridade artificial que conhecemos em vida. Ela possui uma natureza própria, com uma intensidade que não cega e um calor que não queima. É uma luz que parece compreender a alma, que a envolve e a acolhe como se a conhecesse desde antes do nascimento. Para São Leopoldo Mandic, essa luz representa a presença espiritual que se aproxima no exato momento em que a alma inicia sua travessia. A alma não precisa interpretar essa luz por meio de conceitos mentais. O reconhecimento é imediato e profundo, como se algo dentro dela se lembrasse de um contato antigo, esquecido durante a vida terrena. Esse reencontro não desperta medo, pois a luz transmite uma sensação de segurança que nenhum ser humano poderia oferecer. A alma se percebe atraída por essa presença luminosa, não por imposição, mas por afinidade. É como se a luz ressoasse com aquilo que ela sempre foi em essência, chamando-a suavemente para continuar sua jornada. Essa luz não se apresenta apenas como um clarão distante. Muitos relatos espirituais descrevem que ela parece se moldar à sensibilidade da alma, ajustando sua intensidade, sua proximidade e sua forma de acordo com o estado emocional daquele que acabou de partir. Se a alma está confusa, a luz se aproxima de forma mais suave. Se ela está serena, a luz se manifesta com maior clareza. Essa adaptabilidade demonstra que a presença espiritual que ali se revela é consciente, atenta e compassiva. Não é um fenômeno mecânico, mas um encontro guiado. São Leopoldo explica que essa luz não é a meta final, mas o primeiro gesto de acolhimento que a alma recebe. É como um sinal de que não está perdida, de que não caminha sozinha e de que existe um cuidado espiritual constante. A alma sente que é vista, reconhecida e respeitada. Essa percepção transforma a travessia em algo muito menos assustador do que os vivos costumam imaginar. A luz não exige nada. Ela apenas acompanha, observa e convida. O reconhecimento dessa presença espiritual também desperta uma expansão emocional. A alma percebe que sentimentos como culpa, medo ou preocupação começam a perder força diante daquela luminosidade que parece conhecer sua verdade mais profunda. Não se trata de julgamento, mas de compreensão. A luz não revela erros, mas caminhos. Não aponta falhas, mas possibilidades. Ela lembra à alma que sua existência continua, que há um propósito maior aguardando além da transição. Ao seguir essa luz, a alma inicia uma jornada consciente, guiada por uma presença que respeita seu ritmo e sua história. Esse é o primeiro acolhimento espiritual, o sinal que confirma que a travessia não é um salto no desconhecido, mas uma passagem acompanhada. É a garantia silenciosa de que a alma não está sozinha ao partir. Quando a alma reconhece a luz que a acolhe, algo ainda mais profundo começa a ocorrer. A libertação completa dos limites físicos que a acompanhavam durante toda a vida terrena. Essa libertação não se manifesta como um abandono brusco, mas como uma expansão gradual, semelhante a retirar um peso que há muito tempo a alma carregava sem perceber.
De acordo com as reflexões espirituais atribuídas a São Leopoldo Mandic, esse é um dos momentos mais significativos após o primeiro sinal da partida, porque permite à alma compreender sua verdadeira natureza. A ausência das limitações físicas abre espaço para uma percepção inédita. A alma já não depende dos sentidos humanos para captar o que está ao redor. Ela não precisa de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, nem de palavras para expressar o que sente. Tudo acontece por meio de uma percepção direta, integral, que abrange simultaneamente espaços, energias e intenções. É como se a alma pudesse perceber várias camadas da realidade ao mesmo tempo, sem esforço. Essa nova forma de sentir revela que a consciência espiritual é muito mais ampla do que a mente humana poderia conceber. Esse estado de expansão também modifica a relação da alma com o ambiente que deixou para trás. A conexão com o corpo físico se desfaz completamente, e a alma compreende que já não está sujeita à fragilidade da matéria. Não há mais dor, não há mais fadiga, não há mais limitação de movimento. A alma pode deslocar-se com a própria intenção, sem barreiras, guiada pela sintonia e pela energia que emana de sua própria essência. Essa liberdade desperta uma sensação de leveza que dificilmente é experimentada em vida. São Leopoldo enfatiza que essa libertação não é apenas física, mas também emocional e mental. As preocupações que antes acompanhavam a alma começam a perder intensidade, pois já não estão ligadas às urgências terrenas. A alma passa a compreender que muitas das angústias que carregava eram frutos das limitações do mundo material. Ao expandir sua percepção, ela observa a si mesma com maior clareza, enxergando suas experiências, seus vínculos e suas escolhas com uma profundidade que somente o plano espiritual permite. Essa expansão não cria confusão. Pelo contrário, ela traz tranquilidade. A ausência de fronteiras não gera caos. Ela desperta a ordem. A alma percebe conexões sutis entre todos os elementos que compõem sua história e reconhece que há uma coerência maior sustentando sua existência. Essa percepção é acompanhada por uma serenidade que envolve o espírito, permitindo que ele aceite a travessia com mais naturalidade. Ao experimentar essa liberdade, a alma entende que está entrando em uma etapa diferente da jornada. A luz que a acompanha continua presente, guiando-a suavemente. Não há urgência em avançar, nem pressão para compreender tudo de imediato. A expansão da percepção é apenas o início de um aprofundamento maior, que revelará à alma aspectos que ela nunca pôde acessar enquanto estava ligada ao corpo físico. Após a expansão da percepção espiritual, a alma experimenta algo que muitas tradições descrevem como uma revisão emocional espontânea. Não se trata de um julgamento formal, nem de uma avaliação rígida das escolhas feitas em vida. É um reflexo natural, quase inevitável, das últimas sensações terrenas que permanecem na superfície da consciência logo após o desligamento do corpo. São Leopoldo Mandic descreve esse processo como um eco emocional, onde a alma percebe, com maior clareza e profundidade, o impacto de suas últimas experiências antes da partida. Essa revisão não é linear. A alma não segue uma sequência cronológica, mas sim emocional. Ela revisita os instantes que deixaram marcas mais vivas na sua memória recente, desde a gratidão por gestos simples até a tristeza por conflitos que permaneceram sem resolução. A diferença é que, agora, ela observa tudo sem as distorções que a dor, o medo ou a ansiedade costumam impor durante a vida física. A alma contempla esses momentos com uma lucidez suave, reconhecendo seus sentimentos sem se afogar neles. As últimas emoções da existência terrena costumam emergir primeiro. Pode ser o carinho recebido de alguém amado, a preocupação deixada para trás, a esperança cultivada até o final, ou até mesmo a sensação de despedida que muitos afirmam ter pressentido antes de partir. Cada uma dessas emoções aparece como se estivesse sendo iluminada por dentro, permitindo à alma compreender sua origem, seu propósito e seu peso real. Essa clareza traz um senso de serenidade,
pois a alma entende que nenhuma emoção precisa ser temida quando vista sob a luz da verdade espiritual. Ao contrário do que muitos imaginam, essa revisão emocional não provoca sofrimento intenso. Ela é guiada por uma espécie de compaixão interior, que faz com que a alma trate a si mesma com mais gentileza. Mesmo emoções difíceis, como arrependimento ou tristeza, são observadas sem desespero. A alma reconhece que tudo fez parte de sua jornada e que cada sentimento teve um papel em seu desenvolvimento. É como se a expansão da percepção espiritual permitisse enxergar as próprias emoções com maturidade, sem a carga pesada que a vida física muitas vezes impõe. São Leopoldo ressalta que essa revisão imediata funciona como uma limpeza emocional inicial. Ao compreender o impacto das últimas sensações terrenas, a alma se libera de apegos que poderiam dificultar sua continuidade no plano espiritual. Nada é esquecido, mas tudo é colocado em perspectiva. Esse processo prepara o espírito para avançar com mais leveza, sem carregar a confusão que acompanha a transição entre os dois planos. Essa revisão emocional não marca um fim, mas um ajuste necessário. É a alma organizando suas últimas impressões antes de seguir adiante. Ela entende que suas emoções não desaparecem, mas se transformam, adquirindo novos significados à medida que sua jornada espiritual se aprofunda. Quando a alma ultrapassa a revisão emocional imediata e começa a compreender sua nova condição, surge um momento de profundo significado espiritual. O reconhecimento da presença dos guias que a acompanham desde antes da encarnação. São Leopoldo Mandic descreve essa etapa como uma das mais misericordiosas da travessia, porque marca o reencontro com presenças que não impõem autoridade, mas oferecem direção silenciosa e acolhedora. Os guias não se apresentam como figuras distantes ou imponentes, e sim como presenças familiares cuja energia transmite amparo e serenidade. A alma reconhece esses guias de forma espontânea, mesmo que jamais tenha percebido sua influência durante a vida física. Isso ocorre porque o vínculo entre alma e guia não depende da memória biográfica, mas da afinidade espiritual. A presença deles é percebida não por meio de palavras, mas por uma espécie de consciência compartilhada, que se manifesta como compreensão imediata. A alma sente que está diante de inteligências benevolentes que conhecem profundamente sua natureza, sua história e o propósito maior da jornada que se inicia. São Leopoldo enfatiza que esses guias não interferem no livre-arbítrio da alma, tampouco decidem seu destino. Eles atuam como orientadores que iluminam o caminho e ajudam a alma a interpretar os sinais espirituais que surgem após o desligamento do corpo. Sua função principal é assegurar que a travessia ocorra de forma harmoniosa, respeitando o ritmo individual de cada espírito. A alma não é obrigada a segui-los, mas naturalmente sente confiança neles, pois sua energia transmite uma sensação de pertencimento que não encontra paralelo na experiência terrena. A presença dos guias também tem um impacto emocional profundo. A alma percebe que nunca esteve sozinha, nem nos momentos mais difíceis da vida material. Mesmo quando acreditava estar abandonada, essas presenças discretas permaneciam ativas, sustentando processos invisíveis que ajudavam na superação de desafios e na manutenção da esperança. Essa compreensão desperta uma combinação de gratidão e humildade, pois a alma finalmente entende a dimensão do cuidado que sempre recebeu, ainda que não tivesse consciência disso. Ao se aproximarem, os guias não fazem cobranças e não apontam falhas. Eles simplesmente oferecem clareza, permitindo que a alma compreenda as etapas que virão. Essa clareza não se manifesta como ordens, mas como insights, percepções e intuições que surgem de forma natural. É como se a alma recebesse uma bússola interior ajustada pela sabedoria dessas presenças. São Leopoldo destaca que essa orientação inicial é essencial para evitar que a alma permaneça presa às memórias terrenas ou se confunda com as novas percepções espirituais. Essa etapa marca o início de uma relação mais consciente entre a alma e seus guias. É um reencontro que reforça a sensação de continuidade e propósito. A alma entende que, embora tenha deixado o corpo físico, permanece completamente amparada.
conectada a uma rede de cuidado que transcende o tempo e a matéria. Essa presença guiadora prepara o espírito para avançar pelas fases mais profundas da jornada pós-morte, sempre com serenidade e clareza. Após reconhecer a presença dos guias espirituais, a alma inicia um processo de afastamento definitivo do corpo físico. Mesmo que já não esteja ligada a ele, ainda existe um resquício de identificação, fruto de toda uma vida de experiências corporais. Esse afastamento não ocorre por ruptura brusca, mas por uma compreensão gradual de que a matéria que antes servia de abrigo já não tem utilidade para a nova etapa espiritual. São Leopoldo Mandic descreve esse momento como um ponto de transição delicado, em que a alma finalmente aceita que sua morada física cumpriu completamente seu propósito. A alma observa o corpo sem apego, mas com reconhecimento. Ela percebe que aquele invólucro, que um dia lhe permitiu sentir, amar, aprender e se expressar, agora encontra repouso. Há uma espécie de reverência silenciosa nesse momento, como se a alma prestasse uma última homenagem ao instrumento que lhe acompanhou por tantos anos. Esse gesto não é motivado por tristeza intensa, mas por uma compreensão profunda da natureza temporária da vida material. São Leopoldo ressalta que essa aceitação é um dos sinais mais claros de que a alma já está se alinhando com a nova realidade que se apresenta. No entanto, mesmo envolvida pela luz e pelos guias, a alma pode experimentar um breve choque ao perceber que não está mais limitada pelo corpo. Esse choque não se manifesta como pânico, mas como uma surpresa intensa. A alma compreende de forma definitiva que a vida continua, embora em um estado completamente novo. As sensações familiares, como o peso do corpo, a respiração ou o batimento cardíaco, simplesmente deixam de existir. Em seu lugar, surge uma leveza permanente, um estado de ser que não depende de estrutura física para existir. Esse choque é acompanhado por uma expansão de percepção ainda maior. A alma começa a notar detalhes que jamais poderia captar em vida, nuances de energia, vibrações sutis, presenças espirituais e até mesmo movimentos que não obedecem às leis físicas conhecidas. Ela entende que entrou em um plano onde a consciência é a principal forma de interação. Tudo responde à intenção, à sintonia e ao estado interior. Essa descoberta transforma a surpresa inicial em admiração, abrindo espaço para a aceitação plena da nova condição espiritual. São Leopoldo explica que esse afastamento sereno do corpo físico é necessário para que a alma se desprenda de qualquer tentativa de retorno. O corpo, agora quieto, pertence ao mundo que a alma deixou. A travessia exige que ela siga adiante, guiada pela luz que reconheceu e pelos guias que a acompanham. A compreensão dessa realidade fortalece a alma, permitindo que ela avance com confiança, sabendo que nenhum aspecto essencial de sua existência foi perdido. Apenas a forma mudou. Esse momento representa uma espécie de renascimento espiritual. A alma abandona os limites conhecidos, aceita o novo estado e passa a enxergar sua jornada com mais profundidade. O choque inicial se dissolve, dando lugar a uma paz que nasce da certeza de que a vida se transforma, mas jamais se extingue. Quando a alma recebe o primeiro sinal após a partida, ela não está apenas atravessando um instante de transição. Na verdade, está estabelecendo o fundamento que sustentará toda a sua jornada no plano espiritual. Esse momento inicial, marcado pela expansão da consciência, pelo reconhecimento da luz e pelo afastamento sereno do corpo, torna-se a referência que permitirá à alma compreender tudo o que virá a seguir. São Leopoldo Mandic afirma que esse primeiro sinal funciona como um ponto de alinhamento, capaz de orientar o espírito e evitar que ele se perca em confusão ou apego. Esse sinal inicial influencia a trajetória espiritual porque desperta na alma a consciência de continuidade. Ao perceber que não se extinguiu, ela abandona o medo que tantas vezes acompanha o imaginário humano sobre a morte. Essa ausência de medo é essencial para que a alma progrida sem resistência. Ela entende que está entrando em uma realidade que responde à sua vibração interior e que sua jornada será moldada não por circunstâncias externas, mas por sua própria condição espiritual.
O primeiro sinal, portanto, prepara o espírito para agir com mais clareza e responsabilidade. Outro impacto profundo desse sinal é o fortalecimento da confiança. A alma percebe que existe amparo, orientação e presença, mesmo quando deixa o mundo que conhecia. Essa certeza impede que ela se agarre ao passado ou tente retornar ao corpo físico. Em vez disso, a alma se abre ao novo, compreendendo que faz parte de uma estrutura maior e mais organizada do que poderia imaginar. São Leopoldo explica que essa confiança inicial serve como proteção espiritual, mantendo a alma conectada aos guias e evitando caminhos de desequilíbrio. Esse primeiro sinal também influencia a capacidade da alma de interpretar tudo o que acontece no plano espiritual. A expansão da percepção, que começa no momento da partida, permite que ela entenda com mais maturidade seus próprios sentimentos, sua história e o sentido de suas experiências. Essa compreensão não surge como um julgamento, mas como um reconhecimento da própria trajetória. A alma começa a enxergar seus atos e vínculos com profundidade, percebendo como cada escolha influenciou sua evolução. Essa visão ampliada, inaugurada pelo primeiro sinal, orienta o espírito nas próximas etapas de aprendizado e reconciliação. A presença da luz, percebida logo após o desligamento, também continua influenciando o caminho espiritual. Ela atua como referência vibratória, um ponto de orientação que ajuda a alma a se manter em direção a esferas de maior harmonia. Mesmo quando a alma precisa atravessar processos mais profundos de compreensão emocional ou reestruturação energética, essa luz permanece como lembrança de que existe apoio e propósito. São Leopoldo afirma que esse vínculo com a luz é o que garante que a alma nunca se sinta perdida, mesmo quando enfrenta seus próprios desafios interiores. Assim, o primeiro sinal não é apenas o início da jornada. Ele é a base que molda toda a travessia. Ele oferece clareza, paz, orientação e maturidade, permitindo que a alma avance com confiança em direção às dimensões que refletem sua verdade espiritual. Compreender o primeiro sinal que a alma recebe ao partir não serve apenas para esclarecer o que acontece após a morte. Serve, sobretudo, para orientar quem ainda vive. São Leopoldo Mandique insistia que o conhecimento espiritual não deve ser tratado como curiosidade, mas como uma ferramenta de transformação. Quando entendemos como a alma desperta no momento da partida, percebemos que muitas das angústias que carregamos em vida nascem de uma visão limitada da existência. A morte revela algo que negligenciamos diariamente. A consciência não se apaga e, portanto, cada gesto, pensamento e intenção tem um impacto que ultrapassa o corpo físico. A primeira lição que os vivos podem extrair desse processo é a importância de cultivar clareza interior. A alma, ao se desligar do corpo, experimenta uma lucidez profunda que não depende dos sentidos físicos. Essa lucidez mostra que o verdadeiro peso da vida não está nas circunstâncias externas, mas na maneira como reagimos a elas. Ao buscarmos mais consciência no presente, aproximamo-nos dessa clareza espiritual ainda em vida, tornando nossas escolhas mais alinhadas ao que realmente importa. Outra lição fundamental é o valor do desapego saudável. A alma, ao observar o corpo físico pela última vez, compreende que aquilo que parecia tão definitivo é apenas temporário. Isso não significa descuidar da vida material, mas perceber que ela não é o destino final. Quando aceitamos essa verdade, vivemos com mais leveza e deixamos de acumular ressentimentos, medos e expectativas que nos aprisionam. São Leopoldo ensinava que o desapego não é abandono, mas liberdade para caminhar com mais autenticidade. O reconhecimento da luz no momento da partida também oferece uma mensagem importante para os vivos. Essa luz representa acolhimento, compaixão e direção. Ao compreender que há uma presença espiritual que acompanha a alma, percebemos que o sentimento de solidão que tantas vezes enfrentamos é, na verdade, uma ilusão do mundo físico. Buscar conexão espiritual em vida significa cultivar uma postura interior que permita perceber o amparo que já existe, mesmo que não seja visível aos olhos. Um dos pontos mais transformadores dessa compreensão espiritual
é a revisão emocional que a alma experimenta logo após o desligamento. Esse processo mostra que tudo o que sentimos deixa marcas e que a forma como tratamos os outros repercute diretamente em nossa paz interior. Aprender com isso significa desenvolver mais empatia, agir com honestidade emocional e evitar carregar culpas que serão revisitadas mais tarde. A evolução espiritual começa quando decidimos assumir responsabilidade pelas emoções que nutrimos e pelos vínculos que criamos. Por fim, a presença dos guias espirituais nos lembra que nunca caminhamos sozinhos. Ao aceitarmos essa verdade em vida, fortalecemos nossa confiança, reduzimos o medo e ampliamos nossa capacidade de agir com coragem. Cada etapa vivida no plano físico pode ser orientada pela mesma energia que guiará a alma após a partida. O conhecimento desse processo não é apenas consolo, é um convite para viver com mais propósito, leveza e profundidade. Compreender o primeiro sinal que a alma recebe ao partir não é apenas um conhecimento espiritual, é um lembrete poderoso de que cada instante vivido carrega significado e repercussão. Ao reconhecer que a consciência continua sua jornada com clareza, luz e orientação, somos convidados a cultivar essas mesmas qualidades enquanto ainda estamos aqui. A vida terrena é o campo onde se constrói a serenidade que acompanha a alma na travessia. Nada do que fazemos é pequeno demais para influenciar essa preparação interior. Agora que você conhece em profundidade como esse primeiro sinal molda toda a jornada espiritual, reflita sobre a forma como tem cuidado de seus sentimentos, de seus vínculos e de seu crescimento pessoal. Escolher agir com mais consciência e compaixão fortalece diretamente a energia que carregamos para além do corpo físico. São Leopoldo Mandic ensinava que a evolução espiritual começa sempre com um gesto simples, a decisão de se desenvolver um pouco mais a cada dia. Se este conteúdo trouxe clareza e inspiração para você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise compreender que a morte não é o fim, mas uma transformação luminosa. E deixe seu comentário dizendo: "Eu escolho viver com consciência."